estar abrindo a Bíblia no Salmo 23. Salmo 23, esse salmo bastante conhecido de nós todos. Versículo 5 deste salmo. É um salmo com 6 versículos. Nós vamos ler todos os 6 versículos e depois retornaremos ao versículo 5, que é onde está alicerçado aquilo que desejamos comunicar a todos nós. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O versículo 5 disse: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Podeis sentar, irmãos. Nosso assunto desta noite é fome de unção. Meus queridos irmãos, a unção, ela é uma habilidade concedida pelo Espírito Santo ao povo de Deus para a realização de tarefas também espirituais, excepcionais e extraordinárias. Jesus disse aos discípulos: Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E olha que os discípulos, no capítulo 10 de Mateus, eles também já haviam sido enviados para realizar curas, ressuscitar morto e pregar o Evangelho. E agora então Jesus diz a eles que eles deveriam aguardar. No capítulo 9 e 10 de Lucas, ele disse: Eu vos dou poder. E no capítulo de número 24 de Lucas, ele disse: Não ausenteis de Jerusalém, ficai até que sejais revestidos de poder. É uma capacitação poderosa do reino de Deus para a realização de obras extraordinárias, com habilidade incomum, dada pelo Espírito Santo aos crentes. É mais do que a salvação, não. A salvação, ela é única. Salvação trata-se de destino. Unção trata-se de trabalho. São coisas diferentes. E o Antigo Testamento, ele fala de algumas coisas que foram ungidas e destinadas para uso exclusivo de desempenho na função, tanto no culto como na administração. A Bíblia disse que o tabernáculo foi ungido, mas se você recuar um pouquinho mais, você vai encontrar o próprio Jacó ungindo uma pedra, derramando azeite sobre uma pedra. Depois nós encontramos então no deserto, quando Deus ordena a Moisés a fazer o tabernáculo, esse próprio tabernáculo também é ungido através de um óleo que Deus havia dado a fórmula para que fosse confeccionado e utilizado para este fim. Os sacerdotes também foram ungidos. Os utensílios daquele tabernáculo, tais como o altar, as colheres,
as panelas, as vasilhas, todas elas também receberam uma unção. Pessoas foram ungidas, como eu vinha dizendo, sobre os sacerdotes e também profetas, reis. Quando derramava-se sobre alguém o óleo da unção, era um símbolo de que aquela pessoa estava recebendo da parte de Deus uma legalidade do reino de Deus para a realização de obra de Deus no mundo dos homens. Era como se Deus estivesse dizendo: estou lhe capacitando com algo mais para que você possa desempenhar uma obra. Então, salvação trata-se de destino e unção trata-se de serviço. A unção é comparada com um azeite. O Salmo 133 fala que é como o óleo que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre as suas vestes. Uma das questões com o azeite é que ele evapora. Se você deixar o azeite em um recipiente por algum tempo, ele evapora. Não podemos de maneira nenhuma deixar o azeite evaporar-se. Vocês já ouviram dizer que o pessoal que vende gasolina, falar de gasolina está bem comum nos dias de hoje? Que a gasolina também evapora e que os donos de postos, eles têm certos prejuízos porque há uma diminuição se fica no reservatório por algum tempo. Da mesma forma o azeite. Se não renovar o azeite, a tendência é que ele venha diminuir. Até mesmo no seu próprio veículo, você coloca o azeite e quando você vai fazer a troca, por mais que o carro seja um carro de pouco uso no seu motor, sempre estará faltando um pouco daquilo que você havia colocado na primeira troca de óleo. Assim o azeite tem esta qualidade, né? Ele vai evaporando, então se faz necessário renovar o azeite, ou repor o azeite, ou repor aquilo que está faltando. Nós não devemos nos acostumar de maneira nenhuma com aquilo que venha tirar de nós esta habilidade ou esta capacidade. Ao contrário, devemos aumentar cada dia mais. A unção é uma só, para que você possa entender. Agora, a quantidade da unção vai depender de cada um de nós, o quanto a gente está disposto a buscar e a ter. Não devemos de maneira nenhuma tornar rotinário, costumeiro, aquilo que nos surpreendeu ontem. Por exemplo, o povo de Israel, a primeira vez que eles colheram maná que caiu do céu, eles se surpreenderam com aquilo e fizeram até a pergunta: o que é isto? Porém o tempo foi passando e eles foram se acostumando com o maná, e depois de acostumar-se com o maná, eles passaram já até rejeitar o maná. Disseram: já não suportamos mais este pão vil. Algumas pessoas, elas se surpreendem com um milagre, e depois então aquele milagre passa a ser tão rotinário ou tão costumeiro na sua vida, que ele já não dá o devido valor. É quando o sagrado se transforma em comum. A unção não pode ser algo comum a nós. A unção sempre tem que ser algo extraordinário em nossas vidas. Nós devemos valorizá-la
com todo o nosso ser, que seja o apetite de nossa alma, o desejo pela unção de Deus, que é a habilidade para realizar a tarefa do reino espiritual. Agora, como eu vinha dizendo, esta unção, ela se evapora se nós não tivermos o cuidado de renovar. É semelhante ao que disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Eu vou fazer a leitura neste capítulo 3, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Não é a primeira, é a segunda. Segunda carta disse: e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não se atentassem na terminação do que se desvanecia. Vocês se lembram que Moisés sobe ao monte e fica 40 dias em jejum e recebe as tábuas da lei? Essa já é a segunda. As primeiras tábuas Deus o fez, a segunda Moisés teve que lavrar porque ele havia quebrado. Na segunda vez ele fica lá, ele vê a glória de Deus, ele desce do monte e o seu rosto resplandecia. Era uma glória, era uma presença. Porém o tempo foi passando e aquela presença, aquela glória que estava no rosto de Moisés começou a desvanecer. E para que os israelitas não percebessem que a glória estava desvanecendo ou diminuindo, ele colocou um véu no rosto. E Paulo está dizendo que não façamos como Moisés. Então o que aconteceu com Moisés? Ele foi perdendo aquilo que era divino, que resplandecia no seu ser, e ele então usou um subterfúgio para poder dizer aos demais: ainda está comigo. Isso acontece muito na vida de muitas igrejas e de muitos crentes. Tem muitas pessoas que já não são, mas nem a sombra do que eles foram antes. Eles já não são uma sombra, eles assombram as pessoas. Quando começaram a vida cristã, tinha o resplendor da presença do Espírito Santo na vida, mas o tempo foi passando, foi passando, foi passando, e hoje já não resta mais nada. O que resta é uma camuflagem para dizer: eu ainda tenho. Era o que Moisés estava fazendo. Agora, Paulo também disse: mas nós, olhando para o espelho, somos transformados de glória em glória à imagem do Senhor. Então a unção, ela vai te levando segundo a proporção de que você busque. Se você busca muito, muito terás. Se você busca pouco, pouco terás. E se você não busca, não terás. Não terás. Então Moisés aqui, ele dá a nós uma lição do que não devemos fazer. Se sentimos que está desvaindo, devemos buscar mais e mais. Moisés estava simulando que tinha unção, porque ele escondia o rosto com o véu, para que os israelitas não vissem que estava desvanecendo aquela unção. Nós somos mestres em colocar véu. Nós somos mestres em camuflar. Camuflamos a nossa vida cristã, a nossa vida de oração, a nossa vida cristã. Nós colocamos sempre um adereço ou um tapume, como o Adão fez lá no jardim do Éden, para esconder aquilo que na verdade Deus sabe que está nos faltando. E hoje o que mais se vê nos nossos dias somos nós, ministros e igrejas,
que estão com a unção do Espírito Santo desvanecendo-se de nossas vidas. E nós então compramos um sapato novo, um terno novo, e achamos que quando compramos esses elementos, a unção vem junto. E não é assim. A unção, ela não vem junto com o sapato e com o terno, e muito menos com a gravata. A unção não vem com o instrumento, não vem com a transmissão, não vem. A unção se faz necessário uma busca constante. Se faz necessário ter fome por ela, desejá-la ardentemente, buscá-la de uma forma contínua, lançar-se com todas as forças que possa ter para tê-la conosco, renovar esta unção. A unção, se não é renovada, ela se desaparece. Ela precisa ser renovada continuamente. Não se esqueça que eu disse aos senhores que o óleo tem uma propensão que ele evapora, e a unção também. Se não houver a ela o devido cuidado, ela vai embora, e aqueles que tinham já não tem mais. Não é algo que você compra e que mantém com você por toda a sua vida. É algo que precisa de uma renovação, constante renovação, constante dedicação, para que você possa ser sempre tendo ela sobre si. E o azeite, ele também tem um problema muito sério. Ele se escorre pelas fendas e rachaduras. É pior do que água, ele é liso. O azeite se escorre pelas fendas e rachaduras. Então, se você coloca um azeite, por exemplo, num recipiente que tem alguma rachadura, algum furo, a tendência é que ele se escorra por ali. As nossas vidas, por mais que Deus nos encha, ela precisa ser um vaso que não tenha rachadura, que não tenha nenhum orifício, e que permaneça o azeite ali. E o que são essas rachaduras? São pecados. Pecados que praticamos intencionalmente. Pecados estes que nós muitas vezes queremos catalogá-los e dizer, não, existe pecadão e existe pecadinhos. Não, tudo é pecado. Deus não faz diferença entre aquele que assassina como aquele que fofoca. Deus não faz diferença alguma entre aquele que adultera como aquele que conta as mentiras. Para Deus, tudo é tratado no mesmo nível, pecado. E estas rachaduras em nossas vidas parecem ser até imperceptíveis, e nós precisamos ter cuidado, que é por aí que vaza o azeite da unção. E depois pensamos que temos, mas não temos. Então, qual é a minha atitude diante de qualquer pecado cometido? Arrepender, ser restaurado e continuar a jornada. Não haver nenhuma fissura, nenhum racho e nem mesmo orifício na minha vida, como um vaso cheio do azeite da unção. Glória a Deus. Adição às coisas que te rouba tempo. É outras questões que nos tira a unção. Te rouba o tempo que você poderia utilizá-lo para estar buscando mais de Deus, e você está sendo auto-enganado com aquilo. Existe uma coisa que tem tirado muito de nossas vidas, que se chama celular. Você já fez mais ou menos uma marcação quanto tempo você fica no celular? Tem pessoas que eles estão almoçando. Esses dias atrás eu estava com a Francisca em um certo lugar, e as pessoas estavam numa mesa ao lado, e eles estavam almoçando, e cada um com o seu celular ali. Entre uma garfada e outra, eles estavam ali conferindo o celular.
Não era que eles estavam recebendo alguma mensagem do presidente da república. Não. Ele estava recebendo uma mensagem dizendo: oh, mas como você está bonito hoje. E ele está respondendo: você também. Essas coisas. O diabo, ele é especialista. Se ele não conseguir fazer você parar, ele usa outra tática. A outra tática dele é encher você de compromisso. Ou ele te para, ou ele te enche de compromissos. E aí você diz: não, mas eu estou tão compromissado, é tanto compromisso, não tenho tempo, não dá tempo. O diabo usa nesses dois pilares. Agora, eu tenho a mente de Cristo e você também. E eu preciso saber organizar a minha vida. O que é prioridade para mim. E estas prioridades eu não posso negociá-la com ninguém. Porque a partir do momento que eu negociar essas prioridades, a unção vai diminuir. Prioridade número 1 para aqueles que têm fome de unção: a busca por Deus. Que Deus te encontre em cada despertar da manhã de joelhos na presença dEle. Que Deus nos encontre cada manhã prostrado em sua presença e pedindo a sua graça, a sua unção, a sua presença. Que nada venha satisfazer o nosso espírito e alma a não ser a unção da presença dEle. E não vamos sair deste comprometimento. Segundo, Bíblia, a palavra de Deus. Enquanto a unção é uma capacitação espiritual, a palavra é uma ferramenta de alimentação para si e para os demais. A palavra de Deus, lida, estudada, meditada, decorada, e assim por diante. Uma Bíblia de alguém que está caindo os pedaços, significa que a alma dessa pessoa sempre está nova. Quando a Bíblia é nova, a alma é velha. Quando a Bíblia é velha, a alma é nova. Porque se existe uma Bíblia velha, significa que aquela pessoa está utilizando. E a Bíblia, ela não é para ser guardada na estante, ela é para ser usada, ela é para ser estudada, meditada, ela é para ser pesquisada, a palavra de Deus. Então, meu querido irmão, se você já utilizou a Bíblia por muito tempo, que a sua Bíblia seja usada, e significa que a sua alma está renovada. Glória a Deus para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, a unção, ela necessita de uma renovação continuadamente. Continuadamente. Quanto maior o desafio, maior tem que ser a unção. Quanto maior o demônio assignado, maior é o poder. Se você vencer um capetinha pequeno, te prepare que virá um maiorzinho. E se você vencer o maiorzinho, virá um mais gordinho. E se vir um mais gordinho, vai vir um mais grandão. E assim por diante. Conforme o capeta vencido, assim é a unção também. Jesus disse que algumas castas de demônio só saem por intermédio do jejum e da oração. O tempo que você gasta nessa disciplina será a quantidade de azeite que terá na sua vida. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Isso vai depender de você. Agora, ela precisa dessa renovação, cada dia, cada momento. E conforme os dias vão passando, Paulo disse: remie o tempo, porque os dias são maus. Os acontecimentos que nos arrodeiam, ouvi e vi crente desesperado, porque soltaram aí uns rojões no centro da cidade, fizeram uma comemoração de ano novo antecipada. Estava crente que só faltou se perder, entrar debaixo da cama e correr para todo lado e com medo. Tem uns que nem apareceu no culto de hoje com medo. Pode ser, pastor, que quem sabe, né? Então nem hoje vieram.
Agora, quanto maior difícil é o tempo, maior necessidade de unção. Ontem a gente recebia a ligação dizendo: não vá fazer a live da segunda do milagre. E eu dizia: mas por quê? Por que não? Não sai na rua, mas por que não? Horas essa, meu irmão, fui na Colômbia. Você não sabe o que é a Colômbia. Isso que você viu ali é fichinha. E lá todo dia a gente estava na igreja orando e buscando, porque lá ou ora ou morre, ou ora ou o sicário passa por lá e te leva. Então, meu querido irmão, para que ter medo? Cruzar os rios do Amazonas, enfrentar onça, jacaré, cobra grande e tantos outros bichos, e a braveza dos rios, que é isso diante disso? Então os crentes hoje são crentes água com açúcar, tem medo de tudo aquilo que se apresenta, mas existe ainda um grupo que conhece o segredo, aonde busca da presença de Deus, e o maligno não lhes toca. Louvado seja o Senhor para sempre. Glória a Deus. Então renove esta unção. Isso tem que ser diariamente, continuadamente. Terceiro, a unção ela te muda e te transforma. Mudança e transformação. Mudança pode ser geográfica, política, ideológica. Agora a transformação é um milagre. Transformação é um milagre. É assim como Jesus fez a transformação de água para vinho. A água incolor, sem sabor, e ele deu cor e sabor. E o processo da confecção do vinho tem todo um processo. Primeiro planta a parreira de uva, espera a dar uva, tira as uvas, depois de maduras, leva para o lagar, pisa as uvas, depois guarda elas em depósito, armazenada naquele tempo, era em odres, para que pudesse chegar apurado o vinho. E agora Jesus disse para os serventes que estavam ali: tira desta água e leva para o mestre-sala. Você pode ver todas as etapas que Jesus pulou. Todas elas foram puladas por Jesus e transformou aquela água em vinho. E isso foi ao tirar dali e levar. No percurso que eles iam, aconteceu a transformação. Então transformação é um milagre. Uma vida sem cor e sem sabor, agora então Deus dá cor e sabor. A vida cristã, ela precisa ter o sabor dos céus. Ela tem que ter cores divinas e sabor dos céus, para poder chamar a atenção das outras pessoas. Aconteceu com Saul, aquele rapaz que foi procurar umas jumentas, que havia extraviado da casa do seu pai. E ele então encontra com Samuel, e Samuel diz a ele que o Senhor ia transformá-lo. E a Bíblia diz que virando ele para ir seguir o seu caminho, o Senhor o transformou o seu coração em outro homem. E Saul teve a experiência de uma transformação total. O grande problema de Saul foi voltar ao seu ponto original. Deixou de ser o homem espiritual e voltou a ser o homem carnal. Este foi o problema de Saul. E conosco aconteceu o mesmo. O dia que o Espírito de Deus nos tomou e nos tocou, nos transformou. E se a gente não cuidar dessa transformação e esta unção que está sobre nós, voltaremos ao ponto inicial, aquilo que éramos antes, aquilo onde começamos antes. Mas se nós permanecermos nesta posição de fome pela unção, nós estaremos sempre guardados pelo poder da própria unção. A unção te dá então discernimento.
Quando você recebe essa transformação de unção, vem aquele discernimento sobre você. Você começa a discernir. Paulo disse que o homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém ele é discernido. O que é isto? Você consegue ver na pessoa. Você já deve ter viajado, aqueles que viajaram de avião sabem o que eu vou dizer. Você chega no aeroporto, então tem um scanner. É um scanner que você coloca as suas malas em uma esteira e eles passam por aquela esteira. Ela tem uma caixa grande, dentro daquela caixa tem um scanner e aquele scanner escaneia todo o que está nas suas malas e aparece na tela do computador. E depois tem o detector de metais, que é como se fosse uma porta e você vai entrando. Agora, ultimamente, a última viagem de avião que eu fiz, você tem que tirar cinto, você tem que tirar sapato, você tem que tirar todos os objetos metálicos que você tem, e só de roupa, né? E eu tenho um problema que as minhas calças são um pouco folgadas, aí tinha que passar segurando, porque o cinto tinha ficado numa outra cestinha. O discernimento é isso, é você ver além daquilo que você está acostumado a ver. Você olha para a pessoa e você já consegue, através do Espírito Santo, saber o que ela traz dentro do coração. E nunca esse discernimento espiritual foi tão necessário nos dias de hoje, porque o falso, ele anda bem próximo do verdadeiro. Lembram que para descobrir se uma nota é verdadeira ou se é falsa, hoje existem alguns aparelhos e até algumas químicas, né? Tem uma luz ultravioleta que você coloca a cédula do dinheiro debaixo dela, então ali ela consegue distinguir ou discernir se é falsa ou se é verdadeira aquela nota. No olho nu você é enganado. Ou então tem uma canetinha que você passa, isso é mais para quem trabalha nas casas de câmbio, né? E que vendem dólar e compra dólares. Então eles passam aquela canetinha, se houver uma coloração diferente, aquela nota é falsa. É uma forma de descobrir entre o falso e o verdadeiro. E a unção do Espírito Santo estará sobre a sua vida, que você vai ver aonde está o falso e aonde está o verdadeiro. E eu até digo aos nossos obreiros da reunião de obreiro, que antes do obreiro pisar na entrada do gabinete pastoral, eu já estou sabendo até o que ele jantou. Esta é uma realidade, não é que eu sou super, é porque simplesmente a vida vai nos dando um contato com os céus, e a gente vai vendo aonde está morando aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Então esta unção, meu querido, te dá discernimento. Haverá um respaldo de Deus em seus negócios. O que Samuel disse para Saul foi: quando estes sinais te sucederem, faça o que vier à tua mão, porque o Senhor é contigo. Não tenho que pedir a vontade, não, faça. Mas não tem que gastar um tempo de oração, faça, porque o Senhor é contigo. Um homem com unção, uma mulher com unção, eles sempre farão algo em benefício ao reino. Eles sempre atuarão em benefício ao reino, em benefício a Deus, em benefício aos seus propósitos. Então tudo aquilo que você for fazer, faça, porque terá o respaldo de Deus. Foi o que Deus disse a Josué: aonde pisares a planta dos teus pés, eu te darei, louvado seja o Senhor. Então uma pessoa com unção, ele chega onde não tem nada e ele consegue produzir para a glória do nome do Senhor Deus. Os empreendimentos dele têm êxito. Tem quantas pessoas que, sou enganado no negócio, pastor, sou enganado no meu trabalho, sou enganado aqui, enganado ali, mas quando vem a unção, ele começa a prosperar e a ter êxito. Por quê? Porque a unção dá a você a capacidade em que Deus estará respaldando o seu negócio, respaldando aquilo que você está empreendendo. Tudo que empreender terá êxito. Vou repetir: tudo que você empreender
terá êxito. E tudo quanto fará, sairá bem. A unção te leva a ter êxito. A êxito que você não imaginava. Você pensa que os êxitos que os cristãos têm vieram de graça? Ah não, Deus gostou da minha cara e está me abençoando. Nada disso. É uma unção que Ele colocou sobre a sua vida. E esta unção te leva a ter êxito. Êxitos grandíssimos da parte de Deus para a sua própria vida. Mais um. A unção tem um preço. A salvação é grátis. A unção se paga por ela. Não, pastor, eu pensei que depois de salvo já vinha a unção. Ela está incluída no pacote. Porém, ela tem um adicional. Ter fome, desejo por ela. Lembra que para ser batizado no Espírito Santo, você tem que buscar, desejar. Eu nunca vi crente sendo batizado com o Espírito Santo assistindo uma final de campeonato sentado no sofá. Eu nunca vi crente sendo batizado com o Espírito Santo assistindo final de novela. Todo crente que encontrei sendo batizado com o Espírito Santo foi orando, foi buscando, foi pedindo, foi se humilhando, foi desejando. Eu me lembro de um irmão lá na Colômbia que ele passou desde as 7 da noite até as 2 da madrugada orando, pedindo para Deus batizar ele com o Espírito Santo. E já não podia mais porque estava cansado às 2 da madrugada. Ele então deitou, e quando ele deitou, ele sonhou que estava falando em línguas, despertou falando em línguas, e entrou no manto naquela madrugada. Foi embora a canseira, foi embora tudo, porque Deus o batizou, mas ele teve que buscar. Então, a unção é da mesma forma. A salvação é grátis, a unção tem um adicional. A unção se faz necessário que, se queremos os benefícios dela, nós temos que pagar um preço. Nós temos que pagar um preço. Eu não cheguei onde cheguei de graça. Tem um preço. E é um preço muito alto, porque a unção também é alta. Quanto maior a unção, maior o preço deve ser pago. Então não pense você que isso vai vir porque Deus gostou da sua careca. Isso vai vir porque Deus foi com a sua cara. Não, meu querido. Isso vem porque você pagou o preço. Você tem fome por isso. E você ficou na presença de Deus. Dá-me, dá-me, dá-me. Eu quero, eu necessito, eu preciso. E passou um dia, passou 3 meses, passou 6 meses, passou 1 ano, e você está lá continuando, até que um dia aquilo vem veemente, impetuoso, e enche a sua vida e te transforma para não ser mais a mesma pessoa. Há um preço a ser pago. A unção sobre Arão. A Bíblia fala sobre a unção que desce sobre a barba de Arão. E não era, muitas vezes a gente pensa que esta é a unção que a gente faz, né? O irmão chega aqui e diz: pastor, eu queria que o senhor me ungisse com óleo. A gente abre o vidrinho, molha o dedo e... Não, a unção de Arão vinha com um jarro grande cheio de azeite e despejava sobre a cabeça dele. Empapava a sua cabeça e empapava também todo o seu vestido. E ele tinha que ficar na entrada do tabernáculo no sol. Agora imagine, o sol vai esquentar o azeite, e o azeite quente começa o quê? Queimar. O calor lá no deserto onde eles estavam era bem maior do que o calor que sentimos aqui no verão. Então lá está Arão na porta do tabernáculo, todo empapado de azeite e com um sol causticante sobre a cara dele. Você já pode ver que a cara dele está com cor de camarão. Está fritando. Ele não podia sair dali. 7 dias ele tinha que ficar ali.
ele não podia ir ao banheiro, ele não podia almoçar, ele tinha que ficar ali, noite e dia, durante os 7 dias da unção, e ele está se queimando. Agora à noite, o azeite esfria ao ponto de congelar. Que diferença tão grande! Ou você morria do calor, ou você morria do frio. Então a unção exige de você e mim um preço a ser pago, que estejamos dispostos a morrer por ela. O que é morrer por ela? É morrer os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos propósitos e abraçar o que é de Deus. Se os meus sonhos e os meus objetivos são conflitantes com aquilo que Deus tem, é melhor abrir mão dos meus sonhos, dos meus desejos e projetos e abraçar aquilo que Deus tem. Aquilo que Deus tem, porque o que Deus tem sempre é maior e é melhor. E Deus sabe o que é melhor e maior para mim e para você. Agora, se o seu projeto, eu muitas vezes vejo o pessoal dizendo, não pare de sonhar, continue sonhando, Deus vai abençoar os seus sonhos. Sabe o que Deus quer fazer com você? Utilizar você dentro do reino dele. Se você pudesse formar-se numa carreira, glória a Deus por isso, numa carreira profissional, mas o pensamento de Deus é fazer de você uma pessoa ungida. Nesses dias, fazer de você um perigo para o reino das trevas, fazer para você um afrontoso crente ousado pelo poder de Deus. Esta geração precisa de crentes ungidos, que tenha fome da presença de Deus e da unção de Deus. Agora, a unção te causa moléstia. Sim. No texto bíblico que nós lemos, quando Davi disse, unja a minha cabeça com azeite, porque o óleo fazia com que as moscas era terrível, é terrível para as ovelhas, carneiros e cabritos. Ela entra pelo orifício do nariz, da ovelha, do carneiro, e deposita a sua ova lá dentro, larva, e aquilo chega no cérebro, e a ovelha fica doida, começa a bater a cabeça nas rochas até morrer. Então, quando derrama sobre ela a unção, as moscas não vêm, as moscas não se aproximam. É por isso que Davi disse no Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice. Então quer dizer, da paz, da alegria, da felicidade. O meu cálice está rebosando, ou transbordando, ou abundante. Agora, a unção, ela causa em você, traz para você moléstia. Moléstia como, pastor? Ah, meu querido, olha aqui algumas coisas que eu apontei aqui para nós. Primeiro, a unção te leva a ser criticado, rejeitado, humilhado. Se Deus começar a te usar, te prepare que muita gente vai levantar para criticar. Porque quem não tem o que você tem, ao invés de dizer eu vou buscar porque a fonte está aberta, se deu para ele vai dar para mim também, não, ele simplesmente toma o outro posicionamento. Ele tem, mas isso aí veio e sai da onde? Lembra do que falaram para Jesus? Ele expulsa os demônios pelo maioral dos demônios, pelo príncipe dos demônios. Então a unção, ela vai levantar esse tipo de pessoas. Vão te criticar, vão te humilhar, vão te rejeitar, vão te renegar, vão fazer de tudo, mas uma coisa eles não poderão fazer: eliminar de você a unção. Porque uma coisa, irmãos, é levar o povo para diante de Deus. Isso qualquer pessoa faz, ainda em pecado ele faz, porque a palavra de Deus, ela não é dada com arrependimento. Qualquer pregador pode pregar a alguém, estando ele em pecado, e levar essa pessoa a entregar a sua vida para Jesus. Qualquer cantor pode fazer o mesmo.
Agora, trazer a presença de Deus para o meio do povo, somente quem tem unção. Somente quem tem unção traz Deus para o povo. Levar o povo para Deus qualquer um faz, até eu. Agora, trazer Deus para o meio do povo, somente quem tem unção, porque Deus diz: Ele está lá e é lá que eu vou estar com Ele. Aleluia, louvado seja o Senhor. Agora, tem que ter sede por ela, tem que ter fome por ela, tem que jogar a vida toda por ela, tem que morrer cada dia o seu ego, os seus sonhos e os seus desejos. É o preço a ser pago. E a unção pode perder-se. Pode se perder a unção. Sansão perdeu. Saul perdeu. E a história da igreja está cheia de homens e mulheres que outrora eram verdadeiros trovões na mão de Deus, e que perdeu tudo que havia conquistado. A pergunta desta noite a você e a mim: queremos esta unção? Será que a nossa igreja, eu estou falando de Araçatuba aqui, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, até o retorno aqui, que é a unção, está gritando? Será que a nossa igreja, como ela quer ser conhecida? Como que os crentes de nossa igreja querem ser conhecidos nessa cidade? Homens e mulheres ungidos? Ou homens e mulheres religiosos? Deus está precisando e buscando pessoas que tenham a fome da sua unção para Ele derramar. Que você e eu possamos dizer: Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida. E vai por isso, meu querido irmão, vai por isso. Se não valorizar a unção, ela vai embora. Se maltratar a unção, ela também vai embora. Se substituirmos a unção por meios convencionais, ela vai embora. Meus irmãos, o que mais aparece hoje são meios convencionais tentando substituir a unção. Tem até fumacinha nos púlpitos hoje, e luzes de várias cores, porque nós estamos substituindo. Você se lembra, e eu aqui não sou um crente saudosista, mas gostaria que aquilo que experimentamos há anos atrás, voltaríamos a experimentar nos dias de hoje? Igrejas, templos, que não havia bancos para sentar, era toco de madeira, e outras vezes nem toco de madeira não tinha. As pessoas vinham e ficavam em pé, enfileiradas uma atrás da outra, mas a presença era tão real, o poder era tão grande. Crentes iam embora para suas casas carregados pelo poder de Deus. Homens e mulheres que estavam com o fogo abrasado dentro de si de uma tal forma que eles não se continham. Pastores não viviam preocupados em dizendo: vem para o culto. Não, meu irmão, eu já estive em culto em que o culto começava às 7 e às 5 da tarde o povo já estava fazendo fila na porta do templo para entrar, porque a unção, e esses dias há de acontecer, e é isso que nós queremos para a nossa igreja, para as nossas vidas. E aí, irmãos, não vamos ter medo de rojões, não. O nosso temor será o temor de Deus na nossa vida. Fique em pé, por favor. Fome. Diga ao Espírito de Deus nesta noite: estale no meu coração uma fome pela unção divina. Uma fome que nada venha saciar a não ser a unção. Unge-nos, Senhor. Unge-nos com poder. Unge-nos com o teu Santo Espírito. Unge-nos, Senhor.
Unge, Senhor. Estale em nosso coração uma fome desesperada por Ti. Oh, glória a Deus.